Olá, bom dia, paz do Senhor. Estamos de volta, pastor Rubens Silva, trazendo para você uma palavra de esperança para esta manhã de quinta-feira, dia 1º de outubro, né? Dia 1º de outubro, que bênção, né? Iniciando mais um mês, né? O 10º mês, estamos aí para a glória de Deus, agradecidos, né? Porque nós chegamos até aqui. Passamos setembro, estamos aí, né, no 10º mês, chegando também já no finalzinho do ano, e estamos aqui trazendo uma palavra de esperança para a sua vida, para a vida dos seus. Eu quero convidar nesse momento que você possa compartilhar essa live para aqueles que precisam, tá certo? Deus quer usar você como um abençoador, né? Então, se você realmente quer ser um abençoador, quer ser usado por Deus, então compartilhe essa live, convide seus amigos para estar realmente conosco. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração, para o coração dos teus. Basta então você estar se colocando como instrumento, como canal de bênção para aqueles que ainda estão, queridos, sem ter esse conhecimento de Deus. Portanto, eu quero convidar você então para estar conosco nessa peleja. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra de vitória, tá bom? São 10 horas e 24 minutos. Nós vamos estar, queridos, nesse momento orando e refletindo um pouco sobre a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14. Rapidamente a gente vai trazer uma palavra para o teu coração, tá certo? Mas vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te bendizer e te exaltar na beleza da tua santidade. O Senhor é bom, tua misericórdia dura para todo sempre. Obrigado pela noite que o Senhor nos deu em paz. Obrigado, Senhor da glória, pelo sono, obrigado pelo alimento e pelas vestes, obrigado pela casa, pelo trabalho, Senhor. Agradecemos pelo ar que nós respiramos. Tudo provém de Ti e volta para Ti mesmo. Nesse momento, pedimos que o Teu Espírito Santo possa estar nos concedendo graça, iluminação, entendimento, e nos levando, Senhor, a transmitir uma palavra de esperança para aqueles que necessitam. Que o Senhor abençoe todos aqueles que estarão assistindo, que irão compartilhar essa live, que o Senhor possa estar sendo glorificado em nossas vidas, no nome de Jesus. Fala aos nossos corações nessa manhã, eu oro e te agradeço. Amém. Texto da nossa reflexão de hoje, queridos, Êxodo 14, versículo 13 e 14, fala da perseguição de Israel, né? Israel foi perseguido quando saiu do Egito, e nós vamos falar um pouco sobre isso, amém? Vamos lá, capítulo de número 14, verso 13, diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis, diz a palavra de Deus. Guarde bem esse versículo, queridos. Fala de peleja. Peleja é luta, peleja é batalha, peleja é contenda, né? E a gente sabe que todos nós, independente de quem nós somos ou de onde estamos, sempre nós travamos alguma peleja. Às vezes a peleja é na família, às vezes é no trabalho, às vezes é na rua ou em qualquer lugar, na vizinhança, né? Então a gente sabe que a peleja, a luta, ela pode aparecer a qualquer momento, queridos. Mas quando ela aparecer, o que é que nós devemos fazer? Olhe bem, a Bíblia diz que Israel estava no Egito sendo oprimido por Faraó. Isso já durava 430 anos, o povo já não aguentava mais, e a Bíblia diz que Deus levanta Moisés como libertador,
e faz sinais e prodígios, trazendo juízo sobre os deuses do Egito. A gente conhece as 10 pragas, né? E aí Faraó libera o povo para adorar a Deus no deserto. Mas depois Faraó muda de opinião, e aí ele levanta, quando o povo sai, ele então levanta o seu exército para ir atrás do povo, para trazê-lo de volta. Então, quando o povo está no deserto, eles então de repente percebem que Faraó está no seu encalço. Chega diante do Mar Vermelho, e aí o que fazer nessa hora, né? Começa uma grande batalha. Alguns começam a reclamar de Moisés, como nós vemos no versículo de número 10, né? Eles começam a colocar a culpa em Moisés. E nesse momento vem sobre Moisés a responsabilidade, certo? Vem também o receio. Mas quando Deus opera uma libertação, queridos, pode levantar lutas para levar o povo de volta à escravidão, mas o nosso Deus é quem luta as nossas guerras e também as nossas pelejas. O que fazer quando as lutas se levantam contra nós? Seja na área da família, no trabalho, na vizinhança, seja em relação também às questões de herança. O que fazer quando as coisas realmente se complicarem e a batalha então se travar, certo? A Bíblia aqui nos coloca que nós devemos então confiar em Deus. Nós devemos então clamar ao Senhor, porque há uma promessa de Deus para aqueles que realmente têm caminhado com Ele, que foi liberto como o povo de Israel foi liberto do Egito, para aqueles que foram libertos do Egito, que representa hoje o mundo, para aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia mostra que o Senhor, Ele é aquele que luta as nossas batalhas, queridos. Nós sabemos que Deus, Ele é o Deus que dá a vitória. Quando o povo então se queixa, a Bíblia diz que Moisés olha para o povo e responde: primeiro, não temais. A primeira coisa que nós devemos pensar em relação a uma batalha que se levanta contra nossa vida, nós como servos de Deus, queridos, é realmente vencer o medo. O inimigo pode ser maior, certo? O inimigo pode ter mais poder bélico. O inimigo pode ter mais recursos. Mas, queridos, se nós realmente servimos a Deus e nós o conhecemos como Ele é, não existe ninguém maior do que Ele. E Ele promete lutar a nossa luta, Ele promete entrar na peleja por nós. No Antigo Testamento, a gente vê Deus pelejando a guerra de Israel, que eram lutas e pelejas que, humanamente falando, Israel estaria vencido. A primeira foi aqui em relação a Faraó, mas nós vemos muitas outras guerras, os assírios que se levantavam contra Israel, né? E a gente vê quando Ezequias, lá no capítulo 37, ele fala para Deus: olha, Senhor, eles são o império do mundo, nós não temos força, não podemos ir contra essa multidão, mas os nossos olhos estão postos em Ti. A gente vê Josafá também, e a palavra de Deus foi a mesma: nesta peleja não tens que pelejar, louvado seja o nome de Jesus, eu pelejarei por vós. Então tem batalhas, queridos, que Deus manda a gente encarar e lutar, e tem outras que Ele diz: ei, primeiro, não fique com medo, ok? Segundo, a mesma palavra que Moisés disse ao povo: aquietai-vos, né? Ele está dizendo: não fique com medo. Segundo, não faça nada, fica tranquilo aí, né? Nem tenha ansiedade, porque você vai ver o livramento do Senhor, né?
que vos dará hoje, diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. São 3 palavras de encorajamento e que nos traz segurança àqueles que realmente conhecem a Deus, confiam em Deus e crê na sua palavra. Primeiro, não temas. Por quê? Porque Deus que peleja por nós promete nos dar vitória contra as batalhas que nós realmente enfrentamos. Seja uma batalha na família que se agigantou contra você e suas forças, seus recursos já não têm condição de mudar a situação, né? Mudar ali a situação e resolver aquele problema que aos olhos humanos não tem solução, mas aos olhos de Deus há solução, porque para Deus nada é impossível, né? Problema sem solução, para Deus já está solucionado, porque Ele pode todas as coisas. Por isso, se você serve a Deus, a palavra de Deus para você hoje é: não temas, certo? Lance fora o medo que te angustia, que te paralisa, né? Que te assombra, que te tira o sono. Qual é a peleja que você está enfrentando? Família, trabalho. Deus é o Deus provedor. Enfermidade, Ele é o Jeová Rafá, aquele que sara, né? Qual é o problema que tem se agigantado diante de você, né? A Bíblia aqui mostra: nesta peleja não tens que pelejar, o Senhor pelejará por vós, diz aqui a palavra do Senhor. E a gente precisa lembrar que tanto em dias de paz, como em dias de luta, de batalha, como em vitória, Deus está envolvido conosco na peleja, queridos, né? Deus está envolvido conosco na peleja. Todas as coisas que acontecem na nossa vida têm relação com Deus, e Ele promete que não vai nos deixar sozinho na opressão e nas angústias da batalha da vida. Você não está só. Tendo essa consciência, lance fora o medo, certo? O medo de ser destruído, o medo de morrer, né? O medo de não conseguir. Lance fora o medo, porque a presença do Senhor é a garantia de nós prevalecermos contra os desafios que a vida nos oferece. Deus, Ele promete que estará realmente conosco e não vai nos deixar sozinho. A outra coisa que nós devemos lançar o medo fora é porque o Senhor vê a opressão daqueles que têm nos oprimido. Ele viu o que Faraó tinha feito com o seu povo, né? Ele ouviu o clamor do seu povo. E o salmista, ele diz no Salmo 12, verso 5: por causa da opressão dos pobres e do gemido do necessitado, eu me levantarei. Agora, diz o Senhor, e porei a salvo quem por isso suspira, anseia. Né? Qual é o teu anseio? Deus, Ele se levanta, né? Deus, Ele salva. Deus, Ele cura. Deus, Ele provê. Irmã Lourdes Costa, Deus, Ele provê. Sabemos da sua luta, da sua batalha, temos orado pelo seu neto. Deus vai abrir porta para o tratamento dele. Deus vai abrir porta e vai trazer cura. Você não está sozinho nessa peleja, né? Grandes lutas têm se enfrentado na sua vida, na sua casa, mas ainda que em algum dado momento você se sinta só, é apenas um sentimento. Deus está com você nessa luta, nessa peleja, né? Deus está com você e Ele diz: não temas. A outra coisa é: aquiete-se. Você já fez o que deveria fazer. Você já correu de um lado para o outro, já bateu em muitas portas.
Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai mandar um anjo bater na sua porta e encaminhar aquilo que precisa ser encaminhado para que a sua vitória seja realmente alcançada. Esse é o nosso Deus, que atende o oprimido e também o necessitado. Talvez hoje a sua maior opressão e maior necessidade no momento, você que está nos ouvindo agora, seja espiritual. Há uma batalha enfrentada, ok? Uma luta no espírito. A Bíblia diz, queridos, que Cristo Jesus venceu os espíritos imundos, venceu a Satanás, venceu o pecado, né? Paulo disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores, diz a palavra do Senhor. Então, seja qual for a tua maior necessidade, seja espiritual, seja material, o Deus que você serve é o Deus que provê para cada uma das suas necessidades. Seja na área da justiça, há uma causa na justiça e você tem temido. Deus é o Senhor e o juiz de toda a terra. Jesus é o advogado dos advogados. Significa que o Senhor faz uso dos homens para que nós, seus servos, na luta, na peleja, sejamos então abençoados. E a vitória vem. O Senhor é o Deus da provisão. Qual é a tua necessidade? Que milagre você precisa na tua vida hoje? O Senhor é poderoso para fazer e para trazer salvação sobre a tua vida. Olha o que é que o povo de Israel está enfrentando: perigo de morte, beco sem saída, atrás os egípcios, soldados de Faraó, na frente o Mar Vermelho. E o Senhor diz assim: ei, fica quieto, nessa peleja não tens que pelejar, você só vai assistir o livramento que eu vou então lhe dar. Então, em momentos de luta, tem duas coisas que a gente precisa entender. A primeira, que na luta nós não podemos estar pensando no passado e sendo saudoso, no passado de opressão, e achar que o tempo da luta aqui é pior do que o passado de opressão, de angústia, de escravidão que você viveu. Israel, por não conhecer a Deus, se queixou de Moisés e disse para Moisés que melhor era ter ficado realmente no Egito do que ele ter tirado eles de lá. E a pergunta é: Moisés, foi porque não tinha, vamos dizer assim, sepulcro no Egito que você nos tirastes de lá para a gente morrer no deserto? Olha, queridos, é assim que agem as pessoas que não têm intimidade com Deus. É assim que agem as pessoas que não têm uma vida de fé. Eles não reconhecem que a vida que Deus oferece é uma vida melhor, mas essa vida, ela não é uma vida de paz, mas é uma vida de batalha, é uma vida de conquista. A paz é interior. Então, o que o Senhor diz é que Ele vai pelejar pela gente, e se Deus peleja por nós, é certo que nós seremos vitoriosos nas batalhas da vida que nós enfrentamos. Então, como batalhar? Primeiro a gente tem que perguntar a Deus o que é que nós vamos fazer. Foi o que Moisés fez, né? E Deus vai dar direcionamento, porque ao homem que teme ao Senhor, a Bíblia diz que Ele o guiará no caminho que deve escolher. Tem vezes que o Senhor manda em frente, encara, vai em frente porque eu sou contigo e eu vou te dar vitória, mas você tem que entrar na guerra. Tem vezes que o Senhor diz: não, peraí, vocês não vão fazer nada, eu vou mostrar o meu poder, para vocês saberem que eu sou Deus. Eu sou diferente do Deus do Egito, certo? Os deuses do Egito não têm todo o poder, eu tenho.
E eu vou mostrar para vocês. Vocês só vão assistir. Olha aí, o exército é grande, vocês não têm força, né? Nem habilidade. Veja o que é que eu vou fazer. Então, primeira coisa, fica tranquilo. Não fique com medo. Segunda coisa, observe o que é que eu vou fazer. Fique atento, porque sou eu que vou fazer. Por que o Senhor diz isso? Para que a gente possa dar testemunho de que foi o Senhor que o fez. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, antes de conversar com Deus, ele fala para o povo: ei, não temas. Foi Deus que me mandou tirar vocês de lá. Às vezes você toma uma decisão que envolve pessoas, uma decisão orientada por Deus, e de repente chega um momento difícil. E aquelas pessoas que estão sobre a sua liderança, aquelas pessoas que acompanharam você, que acreditaram em você e que foram libertos, que até o momento da libertação, aquela caminhada, quando estava tudo em paz, estava feliz com você, mas agora veio o obstáculo, a dificuldade, veio a perseguição. Aquelas pessoas vão correr para você e muitas delas vão se queixar. Mas se você realmente tem vida com Deus, você vai trazer uma palavra de encorajamento, porque no momento do pânico, do medo, as pessoas têm várias reações, e uma delas é se queixar. E outra delas é de pensar que lá, por pior que seja, estava melhor do que nesse momento de tribulação, né? De ameaça de morte. E aí, você que conhece a Deus, precisa usar uma palavra de encorajamento, que é a palavra de Deus. Não temas. Foi Moisés que disse ao povo. A segunda coisa diz: fica calmo, e você vai ver o livramento do Senhor. Moisés falou isso pela fé, porque ele já tinha visto o quanto Deus havia feito através dele lá no Egito para forçar Faraó a liberar o povo. Depois que Moisés diz isso, ele ainda afirma: olha, vocês não vão fazer nada, quem vai fazer é Deus. Tem coisas, queridos, que a gente precisa profetizar pela fé, pela experiência que nós já tivemos com Deus, para que o povo possa acalmar e possa crer no Deus que nos enviou a realizar o que tinha que ser realizado. Não temas, aquietai-vos e vocês vão ver o livramento do Senhor como nunca vocês viram na vida. Tem coisas que Deus faz para o homem realmente perceber que Ele é Deus. Ele faz coisas extraordinárias para quebrar do coração do povo ainda o apego à velha vida, o apego aos ídolos. Agora, pasmem vocês, tem vezes que Deus faz uma coisa tão grande na vida do povo, justamente para ele desapegar do mundo, mas infelizmente alguns ainda continuam presos ao mundo. Depois que Moisés fala isso, nessa peleja vocês não têm que pelejar. Deus pelejará por vós e vocês vão ficar calados, vocês vão deixar de reclamar. Às vezes Deus precisa fazer algo grandioso referendando a fé do líder para que o povo se cale e para Deus mostrar quem Ele é com o líder, e é Ele que está dizendo isso. Mas Moisés não sabia o que fazer, só que ele cria em Deus. Aí o que é que ele faz? Se eu não sei o que fazer, eu vou perguntar a Deus o que é que eu devo fazer. Aí o Senhor então fala para Moisés no versículo 15: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. Aí o Senhor está dizendo: ei, não olhe para trás, nem fique parado, mas tem o mar vermelho. Marchem, vá adiante. Deus, irmãos, reage à nossa ação. E a nossa ação tem que ser uma ação de fé. Deus orienta Moisés: marchem. Agora levante o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha, queridos, o que é que Deus está dizendo aqui? Liderança. Moisés, toma uma atitude, certo? Levanta o teu bordão.
Manda o povo marchar. Na hora que você levantar o teu bordão, eu vou dividir o mar. O povo vai passar seco, Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Levantar o bordão, querido, significa demonstrar autoridade. Levantar o bordão significa mostrar que a decisão está sobre a liderança do alto, do Altíssimo. E quando nós fazemos isso no poder da fé, Deus honra a fé. Porque a fé honra a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que clamas a mim? Depois da oração tem que vir a ação. Porque na oração você recebe direção de Deus. Depois de receber a direção de Deus, você precisa agir pela fé, porque o mar não vai se abrir sem que você levante o bordão, sem que você declare a sua fé em Deus. O Senhor abriu o mar. O povo passou. Isso fala de livramento. Deus não mandou encarar o inimigo. Deus mandou seguir em frente. O inimigo está perseguindo atrás. Vai em frente. Depois que passar o mar vermelho, que é um obstáculo a mais, aí é que o Senhor vai agir contra os seus inimigos. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a gente tem que pedir a direção de Deus e ir em frente. Tem situações que Deus não manda encarar o inimigo. Tem situações que Deus manda a gente prosseguir. Se o inimigo está perseguindo, se ele está perseguindo é porque ele está atrás. Deus não manda você voltar e enfrentá-lo. Não. Siga o que você está fazendo. Siga as minhas ordens. Siga em obediência. Tem um obstáculo na frente, mas se você seguir, esses obstáculos vão ser realmente tirados da sua frente. E você vai passar. Não volte para trás. Não encare o inimigo, porque o inimigo é responsabilidade do Senhor, Deus. Aleluias. E o povo foi. E Moisés foi. Depois que atravessou o mar se tornou armadilha para aquele que lhe perseguia. Ontem eu estava pregando sobre a história de Mordecai e de Esther no culto da quarta-feira. E olha, queridos, como é lindo confiar no Senhor. Mordecai, judeu, temente a Deus, que enfrentou uma situação dificílima. E ali, queridos, nós vemos que Amã preparou uma armadilha para Mordecai, uma forca. E o que acontece se você ler os 10 capítulos de Esther, você vai ver uma coisa linda acontecendo. Mordecai não precisou fazer nada com Amã. Deus mesmo fez a armadilha, o laço, a forca que Amã preparou para Mordecai. Se tornou a sua forca e não a de Mordecai. Porque Deus tem o controle da história. A minha e a sua vida não está alheia ao conhecimento de Deus. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele conhece a tua história antes de você nascer. E Ele sabe qual é o final dela. Se você está em Jesus, a tua vida é uma vida de vitória, ainda que com muitas pelejas, com muitas lutas, seja em que área for. Deus já viu o final dessa história. E o final é vitória, porque Deus é o Deus de vitória. Ele não está alheio a quem daquilo que acontece na minha e na tua vida. O que Ele quer é que a gente se mantenha firme, é que a gente prossiga em obediência a Ele. O que Ele quer é que a gente não volte para encarar o inimigo que está te perseguindo. Quem é que está te perseguindo? No trabalho, na faculdade, na escola. Ei, prossiga. O Senhor está dizendo, não dê atenção não, mas está chegando próximo. Não se preocupe, prossiga. Não deixa nada te parar no teu foco, teu alvo, teu objetivo. Não pare para enfrentar quem te persegue. Ore por eles, é isso que a Bíblia diz. Ore por eles.
Porque quando a gente ora e entregamos ao Senhor, o Senhor é quem peleja por nós. Não estão criando armadilha para mim. O Senhor está pelejando por você. E a armadilha que criaram, eles mesmos podem cair nessas próprias armadilhas se você clamar ao Senhor, se você lançar fora o medo, se você descansar no cuidado e na proteção do Senhor, você verá o livramento de Deus. É isso que o texto nos ensina. Nessa peleja, não tem que pelejar, pois o Senhor mesmo é quem pelejará por vós. Nessa peleja, você não tem do que se reclamar. Não olhe para o passado, né? Não. Olhe para o futuro, prossiga. Cale-se diante daquilo que Deus irá fazer. Descansa nele, essa é a vontade do Senhor. Tudo que você precisa fazer é clamar e crer que Deus se levantará ao teu favor para te ajudar e também para te salvar. Deus é especialista em batalhas, seja qual for a que você esteja enfrentando. Deus, Ele está pelejando por você. Prossiga, não volte para trás, nem vai enfrentar o inimigo que te persegue, certo? Não. Enfrente os obstáculos que estão na frente, ok? Siga dentro da vontade de Deus, porque os obstáculos serão divididos ao meio e você vai atravessar. E lá do outro lado, como Israel, você vai cantar o hino da vitória, como fez Miriam. Deus é o Deus que peleja por nós. Se nós andamos na vontade dele, fomos libertos pelo poder do sangue de Jesus, saiba que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Deus te abençoe. Toma posse desta palavra, creia na vitória, caminhe com fé, porque Deus honra a fé, e quem caminha com fé honra a Deus. Fé em Jesus, obediência à palavra, lance fora o medo, aquiete-se e vede o livramento do Senhor. Profetizo isso sobre a tua vida, tua família, sobre a tua causa, seja ela de enfermidade, seja ela financeira, seja ela de ordem familiar. Eu profetizo, Deus está pelejando por você. Amém? Que a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo, a consolação do Espírito seja sobre a tua vida e que em breve você venha estar dando testemunho, colocando aí nos comentários dessa live: pastor, Deus pelejou por mim, hoje eu estou aqui contando a vitória. Amém? Deus te abençoe. Quero ter uma palavra de oração. Querido Senhor, Deus eterno, glorioso, poderoso, aqui nós nos encontramos mais uma vez em oração. Depois de ministrar esta palavra abençoadora, queremos pedir que o Teu Espírito Santo possa nos conceder a graça e a fé para permanecer seguindo com fé, Pai, contigo, Pai Santo, Pai querido, porque o Senhor nos leva para a rocha mais alta, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que venceu. E a sua vitória é a nossa vitória. Que Tu possa trazer a vitória na área da família, fazendo com que as guerras se cessem e a paz possa estar sobre este lar, sobre este casamento. E o Senhor possa converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, da esposa ao esposo e do esposo à esposa, Pai. Que a mão do Senhor seja sobre aqueles que estão enfrentando a luta, a peleja na área, ó Deus, de saúde.
que o Senhor traga a restauração, Pai, na área financeira, que o Senhor abra a porta do emprego, que o Senhor abençoe as vendas desse comércio, que o Senhor possa fazer prosperar essa empresa, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, que tu possa abrir, ó Deus, as janelas do céu e trazer provisão para aqueles que estão preocupados com aluguel, com a água, com a luz, ó Deus eterno, que o Senhor possa abençoá-los. Tenha de misericórdia e ajude estas pessoas que confiam em Ti, Pai, e que esperam em Ti. Os que confiam no Senhor, diz a Tua palavra, são como os montes de Sião, que não se abalam, firmes para sempre. Eu os abençoo com saúde, paz, salvação, alegria no Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Nós queremos agora agradecer por aquelas pessoas que têm estado conosco nessa live, mandar um alô para aqueles que compartilharam, muito obrigado, aqueles também que comentaram, que Deus abençoe aí cada um de vocês que tem comentado no nome de Jesus. Um abraço aí para nossa irmã Euda, né, que está conosco, um abraço também para Bernardina, para a irmã Francineide Souza, deixa eu ver, a irmã Lourdes Costa, a irmã Jussara lá na Coab, irmã Vânia, peleja é de Deus, ela diz aqui, né? E eu quero agradecer pela irmã Rízia, pela irmã Euda que compartilhou, né? Muitas pessoas aí que compartilharam essa live, certo? E também aqueles que participaram, como nós já citamos aqui. Quero agradecer aí por cada um de vocês, né? Um abraço aí para Santana Rosa, para o pastor Ricardo Dave, reverendo, um abraço, Deus te abençoe, ok? Pastor Marques também lá no Rio Grande do Norte, pastor Ricardo no Ceará, um abraço a vocês no nome do Senhor Jesus, certo? Muito bom tê-los conosco aqui na nossa live, muito obrigado por vocês terem compartilhado. Amanhã, mais uma palavra de esperança para abençoar e fortalecer sua vida. Muito obrigado pela atenção. Tenha um bom dia no nome do Senhor Jesus. Lembrando, final de semana está chegando, temos nossa conferência missionária, sábado a partir das 19 horas, na sede da Igreja Batista Missionária. Esteja lá, pastor Ronald Carvalho, que é secretário executivo da Junta de Missões da CBN, né? Ele que cuida de dezenas de missionários. Nós temos missionários espalhados aí nos 5 continentes, para a glória de Deus. E o pastor Ronald é o coordenador, administrador da área de missões mundiais da nossa convenção. Vai estar conosco pregando domingo, sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Você é o nosso convidado, tá bom? Esteja orando por nós, por nossa conferência no nome do Senhor. Muito obrigado. Que Jesus te abençoe, te guarde, fortaleça e te dê paz e prosperidade. Um abraço.